Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar da indústria brasileira. Mas a gente vai falar também um pouquinho do processo, muito rapidamente, do processo de desindustrialização do Brasil, muito rapidamente na introdução, e depois nós vamos entrar em projetos e propostas e ideias para que a gente volte a se reindustrializar, mas numa pegada assim moderna e bem tecnológica, que é o que está graçando aí mundo afora, né? Antes de mais nada, vou pedir para você deixar seu like, você deixar o seu comentário, você compartilhar esse podcast vídeo e você assinar o nosso canal. Aperta o sininho para você ser avisado todas as vezes que a gente tiver com algum vídeo, podcast novo. Nossos vídeos são sempre culturais, a gente tenta varrer um sem número de assuntos, funciona mais como uma revista cultural, mais que informações, a gente quer dar conteúdo, por isso que nossos vídeos são um pouco longos. Eu peço que você tenha paciência, se for o caso você vai assistindo aos poucos, eu trago bastante informação. Essas informações, os vídeos são superficiais, obviamente, não são nenhum tratado, né? Nem baseado em tratados, mas são baseados em institutos de pesquisa, em institutos que fazem conjecturas a respeito das melhoras que nós pudermos ter no país a respeito de várias coisas. Nós falamos sobre a personalidade, sobre as sociedades, a gente faz uma gama de assuntos aqui. Então, em termos de base cultural, nós tentamos varrer, assim, vários pontos, não todos, não temos nem capacidade para isso. Mas se você der uma olhada aí nesses 700 e poucos vídeos que eu tenho, são muitos assuntos, alguns recorrentes, a gente fala muito da IA, a gente fala muito de filosofia, muito da área de sociologia, psicologia. A área de sociologia é uma área que me interessa bastante, mas a gente pega a ciência também. Esse aqui é uma coisa mais ligada à ciência e tecnologia, não é tanto ligada à filosofia, então ele tem mais a ver com história, com economia política, geopolítica e afins, né? Bom, vamos começar. O título do vídeo ficou sendo Desafios e o Potencial da Indústria 4.0 no Brasil. A gente quer dar um panorama um pouco mais diversificado, mas a indústria 4.0 é a que interessa nesse momento. Uma das explicações para o baixo dinamismo da economia brasileira, na atualidade, é a baixa produtividade dos fatores de produção e o processo de desindustrialização precoce pelo qual o país passou e passa. A participação da indústria de transformação no PIB estava em torno de 2% no final da Segunda Guerra Mundial. Presta atenção, a gente tinha um PIB e a participação da nossa indústria no final da Segunda Guerra Mundial, no nosso PIB, era de 12%. Bom, que PIB era esse e quanto que correspondia a esses 12%? Bom, esse valor eu não tenho aqui. Inclusive esse valor jogado para os valores de hoje. São duas aproximações aí, são dois fatores, índices e fatores e aproximações que eu não tenho nesse momento. Mas esse texto aqui, no início dele, é baseado no José Eustáquio Diniz, que é um demógrafo e é um cara muito bacana, muito inteligente. Ele tem um livro aí que é muito interessante, 200 anos de industrialização de Brasil, de desenvolvimento. Ele fala da nossa demografia, ele fala que nós perdemos o pool populacional, ele fala do quanto que o Brasil cresceu no século XX, que era o país que mais crescia. Ele fala de quando nossa participação de PIB, nosso aumento de PIB era muito grande devido ao que era, a gente trabalhava com poupança externa, isso gerou um endividamento, mas por outro lado criou manteve alguns crescimentos aqui que não eram bem vistos aos olhos da geopolítica mundial, pelos países dominantes, pela questão de a gente ser da América Latina, a gente ser do sul global, e aqueles que comandam o mundo gostam de vender para nós, não gostam que a gente venha competir com eles.
como o Japão fez, por exemplo, com a ajuda que recebeu dos americanos, criou o Japão. Depois o próprio Japão, num determinado momento, houve uma reunião num hotel, acho que é Palace que chamava o hotel, e ali foi decidido que o Japão não deveria mais fazer sombra, nem tentar aviltar a economia americana com seus carros. Mas eles não conseguiram impedir, os países centrais não conseguiram impedir o crescimento do Oriente, mormente da China, porque eles próprios investiram lá, fizeram de lá a fábrica do mundo a salários baixos. Hoje esse salário cresceu, a tecnologia deles avançou, o mundo se tornou multipolar e eles estão fazendo agora a sombra, e o império não consegue dar ordens para esse povo, não consegue obrigar, não consegue que eles abaixem a crista. Então esse é um perigo de guerra que nós temos no mundo. Em meados disso, e no meio disso tudo aí, criou-se o BRICS, do qual o Brasil faz parte, e virou alvo, inclusive, do império em função disso. Mas nós estamos desindustrializados. Fato é que os irmãos do Norte também estão desindustrializados. A Europa está desindustrializada. A Europa dependia do gás russo, e com essa questão aí das guerras, o gás russo foi bloqueado e o gás que vinha para a Europa é 5 vezes mais caro e vinha da América do Norte. Isso não vai funcionar por muito tempo. Apesar de todo o bloqueio feito contra os russos, o PIB deles cresceu mais de 100% nesse período todo aí, desde o início da guerra. Você sabe que guerra que eu estou falando, né? Lá na Europa. E então, o Brasil é um dos BRICS e a gente ainda não tem uma indústria, mas uma indústria de ponta, nós ainda não temos um crescimento importante. O Brasil andou crescendo nesses últimos 2 anos aí, e cresceu um pouquinho antes, até pela inércia, pela capacidade de alguns setores, mas não era um projeto propriamente de governo. Neste momento agora, existe um projeto, a gente vai estudar, vai falar um pouco disso, mas ainda não é uma coisa pronta e acabada, não tem uma política específica para isso, e com um mandato só, o atual presidente não conseguirá fazer isso. Ele vai ter que ter um segundo mandato, vai ter que ter vontade política, mas vai ter que ter colaboração também. Então nós vamos ter que ler, nós vamos ler aqui os projetos e as capacidades que nós temos. Então, continuando o texto aqui. Então, a nossa indústria de transformação, ela tinha participação de 2% do PIB até o final da Segunda Guerra Mundial. Veio subindo décadas seguintes, chegando a 21,8% em meados da década de 1980. Logo depois disso, houve um decréscimo. Desde o início da nova república, em 1985, o tamanho proporcional da indústria nacional vem diminuindo e atualmente voltou ao nível que estava em 1947, com todos os acontecimentos que tiveram. Os governos da nova república, logo depois do Collor, que foi um governo neoliberal, pró-estrangeiro. Depois veio o FHC, que aprofundou isso aí, estabeleceu uma dependência econômica e tecnológica. E o processo de desindustrialização não ocorre somente no Brasil, ele vem ocorrendo em todo o hemisfério ocidental e aqui também no sul global, parte do sul global, não totalmente. Enquanto a industrialização avança no Oriente lá, que embora a China seja parte, vamos dizer, do sul global, mas ela está, se nós imaginarmos que o mundo tem a parte ocidental e oriental, a China estaria ocupando, ainda aqui no sul, a parte oriental. Então todos os países do Oriente tiveram ganhos de processo de industrialização, com exceção do Japão, que se industrializou, que aproveitou esse boom, mas depois perdeu, e agora tem um problema inclusive de mão de obra, a taxa de natalidade deles lá caiu, de fecundidade deles caiu demais, eles estão inclusive com dificuldade de repor populações. Bom, desde o início da nova república, em 1985 mais ou menos, o tamanho proporcional da indústria nacional veio diminuindo e atualmente voltou ao nível que estava em 1947, já falei isso, né? O processo, e isso aí é uma coisa horrível, depois das reformas lá do Temer e logo depois desse ex-presidente que foi condenado agora, e a coisa ficou muito ruim,
o Paulo Guedes ele foi o encarregado de acabar de nos destruir. Bom, o processo de desindustrialização não ocorre somente no Brasil, mas quase em todo o hemisfério ocidental. E eu já expliquei que foi porque as grandes empresas investiram naquilo que seria a fábrica do mundo, que seria o Oriente, mormente a China. Só que esse povo aí cresceu e soube aproveitar essa oportunidade. A industrialização atingida nas décadas anteriores, então, aqui no Brasil, deteriorou-se face à ausência de políticas industriais e de desenvolvimento e da conjugação de juros elevados, falta de investimento, câmbio sobrevalorizado e exagerada abertura comercial. Tudo isso aí faz parte de um projeto neoliberal destinado a nós, que os nossos governantes aqui acataram, e aqueles que estavam mais à esquerda não conseguiram, ou pelo menos se tentaram não conseguir, se é que tentaram reverter essa situação. Então, essas afirmações são do José Eustáquio Diniz. Já disse para vocês que ele é perfeito para essa análise. Procura o nome dele aí, procura sobre industrialização nacional, sobre demografia, que você vai encontrar muita coisa boa. Eu já li textos dele aqui. Então, a industrialização brasileira atravessa hoje um momento de tensão entre o legado histórico, né, as oportunidades emergentes, aquelas que estão aparecendo à nossa frente, e os desafios estruturais que nós temos para poder aproveitar essas oportunidades. Nos governos entre o período de 2003 até 2016, foi o governo Lula e depois um pouco do governo um governo da Dilma, mais um pouquinho dele próprio, foram aplicadas determinadas políticas que, apesar de possuir até boas diretrizes, eles alcançaram resultados muito limitados, dada a falta de coordenação entre alguns setores e o ambiente externo desfavorável. E também, aqui não está dito, mas a base de apoio da presidência do Lula e da Dilma era uma base fraca, a base do Centrão, que não tinha interesses nacionais. Tudo tinha que ser negociado, então o país não caminhou. Se a base de apoio fosse uma base esclarecida, uma base que realmente quisesse ganhos para a população e ganhos políticos, ela teria aproveitado também essa oportunidade. Então o Lula, além de tudo, não tinha ambiente, mas ele também não tinha uma boa, vamos dizer assim, um bom material de trabalho, um capital humano bom de trabalho. Eu falo em termos de política e em termos de posições dentro de ministérios, dentro dos lugares adequados onde você vai implementar políticas e os setores. Porque existem setores nacionais fora da política que são de ponta, que a gente consegue, que já foi investido e que eles conseguem, por exemplo, o setor de saúde, a construção civil era muito capacitada, mas tem outros, é porque eu não guardo essas coisas de cabeça, né? Eu não sou da área, então eu tenho um pouco de dificuldade. Mas vocês imaginam que o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que os setores físicos de trabalho específico e as coordenadorias disso aí são competentes, mas se isso aí não está ligado a um comando político competente por setor, ligado, por sua vez, ligado ao governo e à sua base de apoio política no Congresso, a coisa não caminha. E foi o que aconteceu, nós não tínhamos essa base de apoio. Então, falando do momento atual e partindo para as projeções, nós vamos fazer alguns panoramas aqui. O primeiro panorama aqui, a gente vai abordar diferentes óticas, mas o primeiro aqui nós vamos falar de 4.0, depois nós vamos falar outro panorama com relação à inovação e pesquisa e desenvolvimento, que a gente chama de P&D, a manufatura avançada, a bioeconomia e os principais entraves, inclusive, sobre o papel do Estado e da articulação entre os atores. Muito bem. Panorama histórico e legado. Desde meados do século XX, o Brasil trabalhou para construir uma base industrial robusta, especialmente nos setores metalomecânico, químico, de bens do capital e infraestrutura pesada. Esse modelo ajudou muito no desenvolvimento nacional, na segurança econômica e no crescimento territorial. Porém, embora tenha criado capacidades importantes, em muitos casos faltou atualização tecnológica contínua.
integração internacional nos elos de valor mais sofisticado e, sobretudo, investimento sistemático em inovação, pesquisa fundamental e aplicada. Os governos aí não tiveram essa capacidade, e isso demanda já de 40 anos. Quer dizer, a gente cresceu bastante da década de 30 até mais ou menos 80 e depois nós caímos. A indústria 4.0, ou manufatura avançada, introduz recursos que tratam de automação inteligente, sistemas ciberfísicos, internet das coisas, big data, inteligência artificial, robótica, redes digitais integradas, monitoramento de tempo real, etc. Isso seria a indústria 4.0. No Brasil, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações da atualidade define manufatura avançada como organização e administração de toda a cadeia de valor de ciclo de vida dos produtos, com geração de valores nas cadeias produtivas, na organização do trabalho, nos modelos de negócio, na prestação de serviços inteligentes dentro dessa indústria chamada 4.0. Isso aí é um projeto definido dentro dos Ministérios da Cultura e Tecnologia, né? Que ciência, tecnologia e inovações, que já vem já de alguns parâmetros desde o primeiro governo do Lula. Um estudo mas isso não aconteceu necessariamente. Um estudo do Observatório da Indústria apontou que o segmento da indústria 4.0 cresceu cerca de 18,8% em 2017 e 2022, apesar das políticas que não foram implementadas. Ou seja, apesar do apoio político fraco, né? Mas ainda assim houve um crescimento porque não depende só do Estado, com projeções anuais médias de aproximadamente 21% até 2028, quer dizer, se continuar nessa faixa, 18,8%, ela vai chegar a 21% até 2028. Esses 18,8% de participação foi uma herança que ficou dos poucos investimentos que foram feitos, mas que das coordenadorias que foram feitas e que não dependeu apenas do Estado, tá? Então, quer dizer, a coisa cresceu independente de ter gente aí querendo dar a pá de cal. Isso aí vem do sistema FIEP, que traz esses dados. Há um forte movimento de aumento de pedidos de patentes no Brasil relacionados às tecnologias dessa indústria 4.0. Elas passaram de aproximadamente 5% em total em 2008 para 57% em 2017. Isso aí vem de um site chamado Pesquisa e Desenvolvimento Brasil. Agora veja bem, esses pedidos de patente aí, eles estão associados a uma tecnologia que cresceu muito. Não significa necessariamente que sejam as indústrias 4.0 as de mais ponta, mas o fato de haver um crescimento de 57% em relação ao ano de 2008 significa que se tinha 10 pedidos de patente, agora tem 15, 16, entendeu? Se tinha 1.000, eu não sei quantos, aqui não dá os valores, eu procurei isso aí e não achei. Inclusive esses 5% do total das patentes aí requeridas aqui deve ser do total, e isso aqui deve ser relacionado ao movimento de pedidos de patentes no Brasil. Esses pedidos de patente eles estão relacionados a todos que foram feitos, né? E não necessariamente que foram acatados ou que deram sucesso, mas foram apenas 5% dos totais, e dos totais agora são 57% os do Brasil. Também não sei o que foi aprovado. Esses indicativos mostram que há tanta demanda como também capacidades emergentes para a migração tecnológica, aumento de produtividade, melhoria de qualidade, customização e competitividade internacional. Que o pedido de patente é pedido a organismos internacionais. E por parte do Brasil, das demandas totais de pedido, nós ficávamos em 5%, agora estamos com 57%. Isso significa que existe uma força subjacente aqui no Brasil. Potencial de bioeconomia e biodiversidade. Uma das grandes vantagens comparativas do Brasil é a sua biodiversidade excepcional, além das grandes extensões territoriais e climáticas favoráveis, diversidade de ecossistemas. Isso abre a porta para
produção de biobaseados, ou seja, insumos, matérias-primas para cosméticos, fármacos, perfumes, têxteis, químicas verdes, porque nós temos bastante diversidade e podemos criar e podemos ter insumos e matérias-primas na área bio, né? Baseados na área bio. A bioenergia também, biocombustível, já há empresas brasileiras atuando em etanol de segunda geração, biocombustível, biodiesel, exemplo, o Granbio, que opera a planta comercial de etanol. O etanol é um produto da natureza, né, que vem da cana, né? A palavra bio é que está associada a sistema de plantio, coisas vivas, né? E que não é petróleo, que não é matéria-prima assim, mineral. Projetos piloto para cadeias produtivas de bioeconomia, então é a mesma ideia, em regiões amazônicas da Caatinga, envolvendo o açaí, Puaçu, Liguri, Pirarucu, etc. Quer dizer, tudo na área bio, buscando agregar valor, processamento local, moléculas bioativas, produtos de baixo carbono, que é interessante hoje em dia você trabalhar com o setor do bio, porque você tem baixa emissão de carbono, e envolver comunidades locais, quer dizer, criar oportunidades para geração de emprego, geração de trabalho, prestação de serviço. Essa informação vem do Serviços e Informações do Brasil, que é um portal. O Brasil tem investido recursos públicos via Ministério da Ciência e Tecnologia, da Embrapa, da Embrapi, etc., para pesquisa e desenvolvimento em bioeconomia, químicas renováveis, quer dizer, também que não é setor extrativista, que não é setor mineral ou fóssil, biorefinarias, que são refinarias de etanol, de outras biomassas, tecnologias para uso sustentável de biodiversidade. Isso aí vem da agência de notícias CN1+. Desafios que nós temos. Apesar desses potenciais, há muitos desafios. Articulação entre pesquisadores, empresas e Estado. Essa lacuna, essa pesquisa acadêmica e demanda industrial, ela tem sido persistente e isso atrapalha demais a gente. Isso é uma coisa que não tem na China, por causa da coordenação, que não tem nos países do Oriente, porque eles são bem coordenados. Nós aqui precisaríamos de uma coordenação melhor se tivéssemos uma política menor, mas nós temos uma base de partidos muito pulverizados, todos muito voltados ao centro-direita, com interesses particulares de grupos e de famílias e de ganhos nacionais de pequenos grupos, né? Bom, então, além disso, empresas, especialmente as de menor porte, não têm sempre estrutura para absorver as tecnologias, nem capital ou conhecimento para se adaptar ou inovar. O financiamento e investimento em pesquisa e desenvolvimento, apesar das leis de incentivo como a lei do bem, existem gargalos no acesso ao crédito, a capitalização de startups, a continuidade de projetos de longo prazo, também a grande dependência de recursos públicos, que pode variar conforme os ciclos políticos. Por exemplo, no ciclo passado, esses recursos públicos não chegavam, ainda assim a indústria 4.0 conseguiu crescer. Se ela tivesse infraestrutura, tivesse essas startups e todos os empreendedores tivessem acesso rápido a esses recursos, nós geraríamos mais empregos, né? Nós teríamos uma adequação melhor à tecnologia mais avançada e a gente teria capitalização disso aí e até uma capacidade de exportação. Infraestrutura tecnológica e logística, equipamentos modernos, rede de internet de alta capacidade, digitalização, conectividade, ou seja, internet das coisas, centros de prototipagem, certificação de laboratórios com normas internacionais, tudo isso exige infraestrutura que em muitos casos é incipiente ou desigual entre as regiões e demanda um projeto de Estado. O capital humano, formação de engenheiros, técnicos, cientistas com habilidades em inteligência artificial, automação, ciência de materiais, biotecnologia, programas de educação, formação contínua, aperfeiçoamento profissional, precisam se adaptar rapidamente às exigências da indústria 4.0. Nós temos aí uma montanha de coisas para resolver que os países lá do Oriente vêm resolvendo há mais de 50 anos. A gente estava caminhando, a gente ainda tem alguma base filosófica, nós ainda temos alguma formação, nós ainda temos escolas, mas precisa de investimento governamental, porque o privado não dá conta, e o privado é direcionado para interesses de lucro. Não penso em país,
essa indústria nacional aqui, algumas partes dessas indústrias, elas são de interesse estritamente da sociedade brasileira. Então, por exemplo, lá na China tem alguns setores da economia que são ligados à segurança do país, ao crescimento. Isso aí, o setor estatal, ele é quase que sozinho, mas ele faz parceria com o privado, mas sob comando do estatal. E isso aí é tudo comandado. Agora, a parte que não precisa mais de gerência do governo, que já está bem azeitado e que o privado toca bem, eles deixam o privado tocar. A economia deles é aberta. A nossa também é. Mas a gente precisa de investimento do Estado. A Coreia não cresceu sem investimento estatal. No início, na década de 70 para frente, ela fez investimentos estatais. Agora a economia dela está mais aberta, tem menos controle do Estado. Mas, como é no caso da China, mas a China tem muito mais. A China teve muito mais. A China controlava praticamente todos os setores. Quando ela abriu a economia dela, ela ainda manteve alguns setores sob controle do Estado. O Brasil precisa fazer uma coisa mais ou menos dessa forma. Agora, nós não temos político para isso. As políticas públicas de regulação de normalização técnica, as leis de propriedade intelectual, os regulamentos ambientais, incentivos fiscais, proteção do conhecimento tradicional, porque isso aí tem que ter, avaliação de impacto sobre os ambientes, sobre as localidades, tudo isso precisa estar ajustado para estimular inovações sem se tornar um entrave. A gente falando assim parece muita coisa, mas isso aí estão dentro dos projetos da atualidade. Gargalos específicos em cadeias produtivas nacionais, matéria-prima, logística, certificação, escala de produção, acesso de mercados domésticos, né? Porque você tem lugares longínquos aqui, você tem que acessar esses mercados, são mercados potenciais. E também o mercado externo, para você captar, não necessariamente dólar, para você captar moeda estrangeira, para troca, pode até ser moeda lá do Oriente, custo de energia, né? Baratear o custo de energia, incentivar mais a biotecnologia de produção de energia, tudo isso faz parte, né? Muito bem. Gargalos específicos em cadeias produtivas nacionais, por exemplo, matéria-prima, logística, certificação, escala de produção, acesso a mercados domésticos externos, custo de energia, impostos elevados, que nós temos que verificar isso aí, porque você não tem que tirar o sufoco de quem está crescendo, e a questão burocrática também. Importância da criação de centros de competência. Isso aí é uma forma de você estruturar para resolver o problema. Para superar esses desafios, a criação ou fortalecimento de centros de competência, institutos, parques tecnológicos, laboratórios colaborativos, redes de inovação, isso é essencial. Diagnosticar gargalos regionais e setoriais, por exemplo, onde que falha a infraestrutura, onde que falta escala, onde que falta o acesso a normas internacionais, porque isso faz parte, senão você não consegue prosseguir. Desenvolver soluções adaptadas ao contexto brasileiro, por exemplo, materiais, processos, insumos locais, biodiversidade, coisa que nós temos em localidade, fazer uma logística em cima disso, né? Custo de energia, que aqui de repente é mais barato, que você não tem que fazer a transferência. Mão de obra também, localidades onde você tem mão de obra que você possa adequar. O ideal seria diversificar nas plantas pelo país. Por quê? Porque você cria emprego em outros lugares e faz com que o país fique mais unido em termos de competência. Oferecer serviços de pesquisa e desenvolvimento aplicados, prototipagem rápida, testes, certificações responsáveis. Ser ponte entre universidades, institutos de pesquisa e empresas. Essas universidades, as universidades públicas, por exemplo, são coisas que nós temos como ganho aqui no Brasil. Aproveitar isso já está estabelecido, né? Fazer a junção disso com os institutos de pesquisas e também empresas que sejam privadas, mas que possam entrar nesse processo, inclusive pequenas e médias, transferindo conhecimento, ajudando a comercializar inovações e trazendo inovações para pequenas indústrias, que inclusive pode até ser estrangeira, se for o caso, desde que não leve tecnologia daqui ou por outra, que traga. Atuar como hubs regionais, descentralizando o investimento e capacidade do Sudeste para o Norte, do Nordeste, Centro-Oeste, etc. Quer dizer, a troca entre essas regiões, né? E aproveitar a biodiversidade local, recursos regionais, porque nós temos regiões aqui bastante diferentes em biodiversidade, o que é um ganho. Isso aí é uma vantagem que nós temos, né? Isso aí é um prêmio.
Papel do Estado em políticas industriais. O Estado tem papel duplo: induzir, regular, coordenar. Então é triplo, né? Algumas ações que podem e que em parte já estão acontecendo, mas que podem, são planos industriais de longo prazo com metas claras para a manufatura avançada, bioeconomia, projetos de base renováveis e digitalização. Essa parte aqui o Brasil está perdendo tempo. A parte da digitalização, da IA, inclusive criar normas também, regulação, linha de crédito e fundos públicos que apoiam a inovação, instalação de fábricas modernas, biorefinarias, centro de pesquisa e desenvolvimento, incentivos fiscais condicionados à inovação, à produção nacional. Porque lá no Oriente eles fazem investimento em produção nacional. Depois associa com o privado, mas primeiro é produção nacional para você ter pujança. Exemplo, o plano da nova indústria anunciada para investir 300 bilhões até 2026 desse governo aí atual. 300 bilhões nesses 4 anos que foi feito aí, é um projeto tímido, tá? 300 bilhões você, em 4 anos você divide isso aí por 4. Pouco mais de 100 bilhões por ano. Quer dizer, desculpa, menos de 100 bilhões por ano. Mas, pelo menos foi feito, né? Visa acelerar a modernização do Parque Fabril. Mas isso aí é indústria 4.0.ind.br. Isso aí deve ser... Não, isso aí é site da indústria mesmo. Regulamentação de propriedade intelectual, de uso de biodiversidade, certificação de normas ambientais que dê segurança jurídica para empreendedores científicos e industriais. Até porque, se você operar fora das normas internacionais, você não vende seu produto. Parcerias privadas e público-privadas, cooperação internacional para trazer know-how, mas sempre com cláusulas de transferência tecnológica. Isso é uma coisa difícil de conseguir aqui no sul global, mas a China peita e conseguiu. E peitou na época que ela era muito fraca. E o Brasil não é fraco assim. Políticas de capacitação, educação técnica, nós fizemos vários programas sobre capacitação técnica, educação técnica, superior também, ensinos profissionalizantes, para preparar mão de obra não só para operar, mas para inovar. A meninada tem ideias novas. Potencial para um ciclo de industrialização. O Brasil tem condições de liderar um ciclo de industrialização baseado em manufatura, bioeconomia, indústria de base tecnológica, indústria regionalizada ligada a recursos locais. Tá? E nós temos fábricas inteligentes, produção customizada, uso de sensores, monitoramento, otimização de processo, manutenção preditiva. A gente tem uso sustentável de biodiversidade, produtos bioativos, materiais renováveis, químicos verdes, biocombustíveis, biorefinarias integradas. Com diferenciais, nós temos biodiversidade única, comunidades tradicionais e conhecimento local. Nós temos comunidades indígenas, por exemplo, que têm muito conhecimento local, né? Por exemplo, a agrofloresta é coisa que os índios têm uma noção, os indígenas têm uma noção muito boa. Nós temos materiais avançados, tem pesquisa em nanotecnologia, biotecnologia, química fina, aeroespacial. A aeroespacial está meio capenguinha aí, mas ainda foi feito algum trabalho, e principalmente em saúde. Tá? Indústria regionalizada, nós temos processamento de produtos de biodiversidade no norte e no nordeste, integrados à infraestrutura de logística local, quer dizer, de lá mesmo, agregando valor à fonte. Exemplos concretos: Granbio, etanol, segunda geração, bioenergia e desenvolvimento de biomassa. Projetos piloto do Ministério de Ciência e Tecnologia para cadeias produtivas de bioeconomia envolvendo açaí, cupuaçu, pirarucu da Amazônia, licuri na Bahia, com processamento e agregação de valor local. Se você quiser saber o que significa essa bioeconomia associada a esses produtos que foram ditos, aí você dá uma pesquisada, Serviços e Informações do Brasil, tá? Serviços e Informações do Brasil. O Senai nos dá aqui a atuação de manufatura avançada, microfabricação, prototipagem, impressão 3D, engenharia reversa, etc. O Senai de São Paulo, esse aqui é o de São Paulo, mas o Senai, de uma maneira geral, ele foi e é muito importante. Síntese: o que é necessário para avançar? Para que o Brasil aproveite esse momento e dê um salto civilizatório industrial, algumas condições mínimas devem ser atendidas simultaneamente.
Por exemplo, estratégia nacional de longo prazo bem definida. A gente tem que ter meta, instrumento e previsibilidade do investimento. Não pode ficar gastando dinheiro à toa. Na Índia, na China, por exemplo, pelo que eu ando lendo aí, eles fazem uma pesquisa das necessidades locais, porque lá é tudo muito distante, né? E manda a verba para lá. Se a verba não for aproveitada, se voltar alguma coisa, se o projeto for realizado, nossa senhora, dá até cadeia. É verdade isso. Fortalecimento do alinhamento entre pesquisa básica e aplicada, universidades com institutos, junto com empresas, com mecanismos de cooperação e incentivos reais de comercialização, para que haja o comércio, estrutura de centros de competências espalhados regionalmente para garantir diversidade de recursos locais e descentralização, para que você não fique tudo voltado para o Sudeste, voltado para São Paulo, políticas de suporte do Estado, financiar, regular e dar incentivo fiscal, proteção ambiental, incentivo fiscal para o nacional, não é ficar abrindo perna para internacional aí, que não traz tecnologia. Uso sustentável de biodiversidade, legislação de patentes adequada, infraestrutura física e digital moderna, redes de internet, certificações, laboratórios, transporte, energia limpa e não esquecer da IA. Olha bem, o Complexo Industrial da Saúde no Brasil. A política industrial do governo, batizada de Nova Indústria Brasil, é o NIB, foi lançada em janeiro de 2024. É dentro deste conjunto de incentivos que estão as ações voltadas ao Complexo Econômico Industrial da Saúde. O Brasil tem um grande potencial disso aí. Faz parte da chamada Missão 2 do NIB. Além de gerar emprego e desenvolvimento econômico, a meta política de incentivo é elevar a produção nacional de 45% para 70% da necessidade de medicamentos, vacinas, equipamentos e dispositivos médicos, materiais e outros insumos e tecnologias na área de saúde até 2033. Nós temos uma total capacidade com relação à indústria da saúde. Temos que aproveitar essa capacidade e ampliar isso aí. Então, o fato é que o Brasil já está investindo na área médica, como estratégia, como o Complexo Industrial da Saúde, o CEIS, que a gente deve chamar 6, não sei, que prevê 42 bilhões em investimentos até 2026. Esse dado aqui é um dado de 2024, para fortalecer a produção nacional de medicamentos, vacinas e insumos, buscando maior soberania. Outra coisa, vacinas, insumos e medicamentos nós podemos exportar. Tá? Buscando maior soberania em saúde e redução da dependência estrangeira. O objetivo é atender às necessidades do SUS, gerar empregos, impulsionar o desenvolvimento econômico do país e, quem sabe, exportar. Porque vacina, se você conseguir criar aqui rapidamente, e você entra para o mercado, que o mundo todo precisa de vacina, certo? Então é mais ou menos por aí. Bom, agora nós vamos montar comparativos internacionais com a Alemanha, Coreia e China. Olha só, indústria 4.0 da Alemanha como modelo de articulação e inovação. E olha que a Alemanha está meio caída, hein? Com esse negócio da guerra lá nas proximidades dela, lá, com a falta do gás, que eles entraram no consórcio com a Rússia e fizeram o Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Não foi só a Alemanha e a Rússia, teve três ou quatro países. Aí depois, por causa dessa guerra, destruíram o Nord Stream 1 e nem colocaram, destruíram o 2 antes dele funcionar. E com isso o gás na Alemanha ficou muito mais caro. Mas vamos ver. A Alemanha lançou um programa Industrie 4.0, é alemão, né? Eu não sei falar. Como parte da estratégia da alta tecnologia, o White Tech Strategy, com envolvimento de Ministério da Educação e Pesquisa e da Economia e Energia. Foi criada a plataforma Industrie 4.0, uma plataforma formal que reúne governo e indústria, inclusive associações, ciências, sindicatos, até os sindicatos, para formular políticas, padrões, trocas entre empresas, laboratórios, testes e tratamento de normas técnicas. Eles entraram ali para resolver o problema. Não tem esse negócio de que a indústria privada é particular. O governo entra junto. Né? A Alemanha tem centros de competência específico. Ele fala uns nomes aqui que eu não vou saber falar em alemão, tá? Mittelstand 4.0, Competence Centers, para formar oferecer demonstrações, treinamento, provas, etc. Há programas federais de fomento à pesquisa. Tem outro nome aqui, alemão aqui, Autonomics for Industry,
Smart Service, agora já é em inglês, Word, para criar inovações práticas. Bom, eles há programas federais de fomento à pesquisa, não interessa o nome. Capacitação e educação, introdução de programas de formação vocacional adequados ao mundo digital. Exemplos, em 2019, a Alemanha instituiu um programa nacional de formação para jovens aprendizes de segmentos industriais para entenderem tecnologias digitais e sistemas conectados. Resultados: alta adoção. Foi 62% das empresas já usam tecnologia associada à indústria 4.0, software e hardware, e IT, ou então em processo. Como esses dados aqui são de 2019 para cá, eu acredito que esteja avançado. Apesar de que eles tiveram guerra lá, tá tudo meio... Deu uma queda, deu uma caída e tal, mas eles, pelo menos, eles fizeram investimento em capital humano e indústria também, né? Desafios persistem, né? Levar a indústria 4.0 de menor porte, que tem menos capacidade de investimento, mudar a organização do chão de fábrica, lidar com padronização, interoperabilidade, crescimento de custo energético e da mão de obra. Agora a Coreia do Sul, isso aí é o problema que eles têm lá. Eles têm mais problema porque houve a guerra nesse período aqui, não está considerando os custos da guerra que apareceram mais do ano passado para cá. Mas ainda assim, isso aqui na Alemanha é realidade. Coreia do Sul, plano agressivo de Smart Factories e pesquisa e desenvolvimento, metas claras, políticas de apoio. A Coreia estabeleceu uma meta de 30 mil fábricas inteligentes em operação até 2023. Quer dizer, esse era um projeto do passado que redundou há 2 anos atrás, além de zonas industriais smart. O governo vinha prevendo um suporte para pequenas e médias empresas aplicarem tecnologias digitais com programas, incentivos, subsídios, treinamento de trabalhadores para operar fábricas automatizadas. Resultados: as fábricas inteligentes sul-coreanas receberam de fato apoio e mostraram melhorias em aproximadamente 25% na produtividade. E houve queda nos problemas e nos defeitos de 27%, portanto ganhos de eficiência operacional. As empresas reshoring, que é aquela que traz de volta para dentro do país, né? Por exemplo, a Samsung, vamos dizer, a Samsung que estivesse produzindo lá fora fosse recolocada no país. A Samsung não é uma delas, estou citando apenas um exemplo que eu não conheço o nome, não tem sem nome de empresas coreanas, mas ele trouxe de volta para dentro do país instalações de produção que estavam no exterior para melhorar a qualidade, motivadas por eficiência e automação nas plantas do país. Eles tiveram focos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Empresas grandes como o fabricante de bateria investem intensivamente em pesquisa e desenvolvimento, aumentando as taxas de investimento em pesquisa e desenvolvimento, especialmente em tecnologias avançadas, novos materiais, projetos de demonstração, test bed para sensores, big data, internet das coisas, robótica colaborativa são fomentadas todas pelo governo. Agora na China, isso na Coreia, hein? Agora na China, escala metas nacionais de modernização rápida. O Made in China 2025 é a modernização da manufatura. O Made in China 2025, o projeto China 2025, já foi um projeto cumprido, estabelecido lá atrás, né? O programa Made in China 2025 tem como um dos objetivos transformar a manufatura chinesa, elevar o valor agregado de componentes, materiais-chave, etc., promover inovação, automação, digitalização, tecnologias verdes, veículos novos e robótica. E tudo isso foi feito. Crescimento quantitativo, quer dizer, tudo foi feito. Pelo notícia que está dando aqui, tudo chegou à meta. Então, a ideia era que até 2025 a China construísse 30 mil fábricas inteligentes, que são chamadas Smart Factories, de nível básico, além disso, com centenas de fábricas de nível avançado de excelência. Essas fábricas vêm tendo desempenho muito além dos métodos antigos, ganhos de produtividade aproximadamente 22% a 25%, redução de ciclo de desenvolvimento de produtos em torno de 28,4% mais curto e quedas de taxas de defeitos, cortes de emissões de carbono. Interessante como que esse pessoal investe em corrigir defeito e eles fazem estatística disso. Eles têm centro de demonstração e workshops digitais. A China tem incubado, né, fazendo a casa incubadora, que eles chamam de demonstration factories nacionais, workshops digitais provinciais que dentro dos estados, oficinas inteligentes, que são as digital workshops,
E ao fim de 2023, mais de 421 fábricas de demonstração nacional e mais de 10 mil workshops provinciais de digitalização aconteceram. Apoio político fiscal, incentivos fiscais locais, investimento em infraestrutura robótica, IA, sensores e conexão em rede para monitoramento em tempo real. Inclusive, a internet lá chega a parte rural do país, com a ideia de que você vai levar a tecnologia para lá, com a ideia de que eles não saiam de lá e que eles vão ter acesso à tecnologia e investimentos estatais. Então, as lições principais daquilo que funciona bem. Prática. Objetivos nacionais claros com metas quantificáveis. Número de fábricas inteligentes, metas de eficiência, metas de domestic content e novo valor agregado. Isso funciona bem porque dá previsibilidade, permite planejar, orçamento, mensurar progresso, focar políticas públicas. Política de fomento que integra as empresas médias, né? Médias e pequenas. Dado que grande parte da indústria nacional, geralmente é pequena e média empresa, fazê-las participar, né? Evita as desigualdades, participar sim, em vários lugares, de vários lugares. O que quer dizer participar? Estar junto ali, no fomento da região sul, da região norte, da região nordeste, da região centro-oeste, todas elas estarem em conluio. Até para que não haja movimento você estabelece movimentos que fixa a população ali e dá condição de mercado de trabalho. Centro de competência de montação de laboratório, por isso que é bom. Por que é bom? Locais onde as empresas podem experimentar tecnologia sem risco, adaptar soluções locais, obter certificações e treinar pessoal. E o investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, apoio estatal dirigido com participação, se possível, do setor privado. Por que isso é bom? Novas tecnologias para novos padrões locais para criar vantagem competitiva. Educação e capacitação, isso não precisa nem de falar. Em nível técnico, profissionalizante para atender às novas habilidades exigidas, digitalização, internet das coisas, robótica, análise de dados, tudo isso você precisa de educação o quê? Tecnológica. Nós fizemos 4 programas sobre a questão de educação tecnológica. Procura aí. Novos padrões de interoperabilidade fortes, inclusive para segurança de dados, né? Regulamentação, certificações e tal. Pontos de atenção que são riscos observados nesses modelos que o Brasil precisa de cuidado. Escala versus relevância local. Políticas que funcionem bem em economias grandes como forte base manufatureira, China, Coreia, Alemanha, demanda adaptação ao perfil e estrutura brasileira. A China, por exemplo, tudo que ela faz lá, e a Coreia também, é dentro da maneira chinesa de fazer. Por quê? Porque existem demandas locais, condições locais. Dependência de subsídio. Alguns incentivos elevados podem gerar distorções, ineficiência se não houver acompanhamento. Por exemplo, fábricas que funcionam mal ou com baixa produtividade e recebendo incentivo alto, você está jogando dinheiro fora. Capacidade institucional. Requer órgãos públicos capazes de coordenar de forma técnica, eficiente e transparente. Isso é o que mais falta no Brasil. Desigualdades regionais de infraestrutura. Regiões com menos recursos, logística, conectividade e energia ficam para trás, se não houver políticas complementares. Quer dizer, você vai querer fazer uma coisa lá no norte, mas lá ainda falta isso e aquilo. Então vamos prover isso, aquilo de lá. Senão lá não vai ter, aqui vai ter, e nós vamos ter o problema de transferir para lá, e lá vai faltar mão de obra, vai tirar a gente da terra para poder caminhar para os centros. Proteção ambiental e sustentabilidade. Importante que a modernização industrial incorpore metas verdes para ter certificações, porque senão, se você for exportar, primeiro que é questão ambiental, segundo que se você quiser exportar, você tem que ter certificações. Caso contrário, há risco de externalidades, poluição, né, o que é um problema ambiental, consumo excessivo de energia, o que é um problema de custo, recursos hídricos que você pode não ter ou se ter, poluir. Então, agora se apresenta um comparativo direto Brasil, Alemanha, Coreia do Sul e China. Em 7 indicadores estratégicos, eu não vou falar tudo porque é muita coisa, tá, gente? Mas assim, muito en passant, eu vou falar assim.
Por exemplo, investimento em pesquisa e desenvolvimento, percentual do PIB. O Brasil investe 1,17 abaixo do mínimo recomendado pela OCDE. A Coreia do Sul investe 4,93, quer dizer, quase 5%. Líder global com forte presença no setor privado. A Alemanha e China também superam a média global, mais de 2%. Mas a Alemanha e a China, mas principalmente a China, já vem fazendo pesquisa e desenvolvimento há muito tempo. Então eles têm uma larga quantidade já explorada, já pesquisada. Então, e o PIB da China é muito alto, né? Tantos por cento, 2% do PIB da China é muita grana de investimento para quem já investiu muito, enquanto que 1,17 do PIB do Brasil é muito pouca coisa para um país que não é tão menor que a China. E com população, população é bem menor. Densidade de robôs industriais. O Brasil tem 17 robôs por 10 mil trabalhadores. A Coreia do Sul tem 1.012. É a maior densidade do mundo. E a Alemanha e China também tem autoautomação, mas não chega a mil não. Fábricas inteligentes. O Brasil tem 150. É um número totalmente incipiente. A China tem 50 mil fábricas inteligentes. E a Coreia do Sul, que é muitas vezes menor que a China, tem 30 mil. Com forte apoio estatal e com crescimento. O Brasil precisa de acelerar a digitalização fabril para evitar defasagem produtiva. Patentes internacionais. O Brasil até que não está ruim. 1.100 pedidos no Tratado de Cooperação de Matéria de Patentes em 2023. Cresceu bastante, mas agora olha assim, a China pede 70 mil patentes, é líder global. E Coreia e Alemanha também tem grande produção inovadora, mas não chega, ultrapassa os nossos 1.000, obviamente, mas não chega nem de longe a 70 mil. Participação da indústria no PIB. No Brasil, 20,7%. Existe uma tendência de desindustrialização, nossa participação é baixa. Na China, na Coreia e na Alemanha, 27 a 28% de participação no PIB. Esse dado aqui é interessante porque o PIB do Brasil, o PIB da China, da Coreia e da Alemanha é muito superior ao do Brasil. Com o que resta para eles de fazerem investimento e essa participação de 27, 28% do PIB, nós não estamos muito para trás. Mas acontece que nós temos muito pouca industrialização, então nós teríamos que ter mais PIB, mais participação no PIB, mas o nosso PIB é pequeno. Então esses 20,7% aí não representam um investimento muito alto. Nós teríamos de ter mais. Como? Aí é que está, né? Teria que transformar a commodity em recurso para fazer investimento. Ranking global de inovação. O Brasil está em 49º lugar, abaixo de países com tamanho e PIB similares, abaixo de países inclusive pequenos. Coreia, 6º, Alemanha, 8º, China, 12º. Isso em ranking de inovação. A China, ela já saiu desse 12º aqui, viu? A Alemanha também já saiu desse 8º. E a Coreia já subiu desse 6º aqui. O Brasil está lá em 49. Porque esses dados aqui são de 2021, sei lá. Gastos governamentais de pesquisa e desenvolvimento. O Brasil tem 57%. Ainda é muito dependente do setor público. A Coreia, Alemanha e China têm a maior parte do investimento em P&D que vem do setor privado. As empresas investem. Implicações. Incentivar o setor privado a investir em inovação é essencial para reduzir essa dependência. Nós temos que pedir para eles também ajudar os privados. Agora, olha bem, políticas públicas específicas para o Brasil. Aumentar o investimento nacional de P&D para 2% pelo menos do PIB, até 2030, ou seja, esse dado aqui foi de 2022, 22 ou 23, quer dizer, ele está considerando aqui 7 anos, 2% ao ano. Dobrar a proporção atual de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Plano Nacional de Fomento de Inovação Industrial, meta escalonada para 2030 com recursos do FNDCT, BNDES e novos fundos regionais, incentivo fiscal mais agressivo, ampliação da lei do bem,
crédito fiscal maior para empresas que investirem em P&D com universidades, ou seja, que estiverem associadas a universidades, consolidação do programa de bolsas industriais de doutorado pós-doc com foco em desafios industriais reais. E cuidado, se for feito no estrangeiro, esse pessoal tem que voltar para cá, né? Expandir a digitalização industrial com foco nas pequenas e médias empresas. Multiplicar por 10 o número de fábricas inteligentes no Brasil. De 1.500 hoje até 2028. 150 para 1.500, né? O que ainda é pouco. Instrumentos: criação de rede nacional de centro de manufatura avançada, programa Indústria 4.0 para pequenas e médias indústrias, que seriam vouchers tecnológicos, consultorias gratuitas, linha de crédito específico para digitalização, e lá na criação de rede, parceria com o Senai, Universidade, setor produtivo, e nos moldes da Mittelstand lá da Alemanha, né? Regulamentação de incentivos regionais agressivos. Empresas e regiões norte e nordeste que adotarem tecnologia industrial 4.0 terão subsídios adicionais. Fomentar a inovação de base tecnológica com apoio à propriedade industrial. Elevar o número de patentes de 1.100 para 5.000 no mínimo até 2030, o que ainda é pouco. Quer dizer, houve crescimento, tem que ter um crescimento ainda maior. Instrumento: criação de recursos regionais de patentes, transferência de tecnologia, Universidade de Centro de Pesquisa, aceleração do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, quer dizer, para aumentar o quadro de pessoal técnico, para agilizar a análise de pedidos de marcas e patentes, Programa Nacional de Patentear e Escalar. Isso é coisa que a gente não entende muito, né? Isso é coisa mais interna de governos. Isso aqui vem de sites assim voltados à indústria, então eles têm uma linguagem difícil às vezes de acompanhar. Eu andei pesquisando algumas coisas aqui, mas muitas coisas ficaram por fora. Por exemplo, esse programa nacional de patentear e escalar, apoio direto a pesquisadores para transformar ideias em produtos licenciáveis. Isso aqui, esse apoio aqui, ao que tudo indica, eles consideram ser do governo, mas nos outros países esses apoios vêm do próprio setor privado, né? Mas que trabalha em conjunto com o governo. Aqui o setor privado, ele às vezes é convidado a trabalhar com o governo, mas ele só trabalha se tiver um interesse muito dele, eles não têm assim, uma visão estratégica. Pelo menos é o que eu percebo. Apostar na minha biodiversidade e bioeconomia com nova fronteira industrial. Eu acho que isso nós já estamos fazendo, né? Plano Nacional de Bioeconomia Industrial, criação de zonas especiais de desenvolvimento bioindustrial, Fundo Nacional de Bioinovação, capacitação e formação técnica para a nova indústria, né? Reforma do ensino técnico nacional em parceria com o Senai, IFETs, etc. Bolsa Brasil Digital, concordo com isso. Eu acho que nós temos que ter bolsas para cursos técnicos superiores de curta duração voltados para setores estratégicos. Inserção de módulos de inovação e empreendedorismo industrial nas escolas públicas desde o iniciozinho lá. Reverter desindustrialização com política industrial ativa, persistente, objetiva, elevar a participação da indústria no PIB de 25, pelo menos a 25% até 2035. Reestruturação do plano da nova indústria Brasil, compras públicas com indutoras de inovação nacional para hospitais, escolas, governos que devem priorizar soluções industriais nacionais com inovação embarcada, ou seja, as inovações que estiverem aqui, comprarmos daqui. Produzir aqui e comprar aqui, não comprar de fora. Cláusulas de conteúdo local com exigência de inovação, não apenas montar aqui no Brasil, mas desenvolver e produzir com know-how nosso. E a China foi o que a China fez. Ela produziu o iPhone. Ela ganhou uma capacidade tecnológica que depois ela fez o Huawei, que é muito melhor que o iPhone. Né? E é dela, a tecnologia é dela. Criação do Conselho Nacional de Reindustrialização e Inovação, como representante de ministérios, universidades, empresas e governos estaduais. Mapa Nacional de Gargalos Produtivos e Tecnológicos, atualizado a cada 2 anos, com base nas cadeias produtivas, gargalos de infraestruturas, entraves regulatórios, indicadores obrigatórios de avaliação de impacto. Então, essas políticas públicas têm que atacar diretamente os gargalos mais críticos do Brasil, com metas claras, baseadas em comparações internacionais, adaptações à nossa realidade, isso é óbvio, né? Uma das coisas que a gente deve seguir a China. O que a China fez foi no modelo
chinês. O que ela quis dizer com isso? É porque eles são especiais, porque são diferentões? Não, é porque existem condições sociais, existem condições ambientais, existe uma biodiversidade nacional, existe uma configuração de clima, existem tradições culturais, existe capacidade, regiões com mais capacidade intelectual, porque houve investimento em estudo, educação, etc. Outras mais agrárias, mais afastadas dos setores, menos iluminadas em termos de conhecimentos. O que fez? Levou conhecimento para lá, para o indivíduo ficar lá, se instruir lá e saber trocar a terra, a questão da terra, a questão das máquinas voltadas para isso, inteligência, digitalização. Então, eles que conheciam o país deles. Nós temos regiões aqui também defasadas, nós temos regiões de difícil acesso, né? Que você tem só barca, ou então que você tem avião, ou então que é caro, ou então você tem rodovias, que também é um processo caro. Quer dizer, tem que haver uma integração para a gente conhecendo as nossas regiões. Então, isso tem que ser adaptado à nossa realidade. Deixar de ser consumidor de tecnologias importadas, passar a fomentar a tecnologia aqui dentro, produzir e exportar, ousar exportar. Construir uma indústria verde baseada na biodiversidade, que a nossa é imensa em relação aos outros países, para gerar emprego e preservar o ambiental. E formar um ecossistema de inovação nacional robusto e competitivo, aquele que o brasileiro começa a sentir que tem essa capacidade de começar a fazer e correr atrás. Não é ficar na dependência dos outros, nem ficar achando que os outros são melhores do que nós. Gente, o programa acabou ficando longo, foi um programa muito técnico, vocês me desculpem, eu só peguei portal aqui difícil de entender, não cabe muito no meu conhecimento, eu não tenho tanto conhecimento, o que eu falei aqui é o mínimo do que eu entendo, teve mais coisa, mas eu não citei, teve dados que faltaram, mas eu quis fazer isso mesmo para a gente ter uma noção de que nós não estamos para trás, nós estamos com uma inércia muito grande, e com uma classe política ruinzinha, e com um empresariado e uma elitezinha muito voltada para interesses particulares. A gente teria que acordar, e vai ser com a juventude, com a força da política da juventude que nós vamos acordar. Muito obrigado, até o próximo programa, pontuando com alguma ideia que nós tivemos muito interessante. Até lá.